Muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. Tem tanta coisa boa, gente, para acontecer hoje aqui no programa. Eu quero convidar você a não desgrudar aí dessa telinha, tá? Ontem foi o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Nós vamos falar sobre isso aqui no programa. Vai ter muitas dicas de acessórios aí para você usar no final de ano, nessas festas que tá chegando. Também vamos falar sobre consultoria de roupas inteligente. Talvez você esteja tentando aí, né, mudar o seu guarda-roupa, precisando, mas não está com tanta grana, não tem problema, a gente vai te ajudar aqui a ressignificar as suas peças. E vamos ainda também conhecer aqui um novo conceito de hambúrguer no mercado, que é um hambúrguer de carne defumada, isso. Muita coisa boa hoje aqui no programa e eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar e tem ainda o pessoal que nos assiste lá pela nossa fanpage no Facebook. Muito obrigada pela companhia, pelo carinho de cada um de vocês, tá? Lembrando sempre das nossas redes sociais, não esquece, estamos lá no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Twitter, para a gente conversar um pouquinho. Não esquece de acompanhar a gente nessas plataformas, é só você buscar lá TV Mar Canal 25 que você vai encontrar os nossos perfis. E tem ainda o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar diretamente com a nossa produção. Estamos te esperando em todos esses canais, tá certo? Olha só, pessoal, em 1992, lá atrás, a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, instituiu o dia 3 de dezembro como o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, com o objetivo de informar e conscientizar toda a população sobre as necessidades e particularidades de cada tipo de deficiência. Sobre isso, a gente conversa agora aqui no estúdio com o advogado especialista em direito social, Júlio Schwartz. Acertei? Acertou. Aê, bom dia, seja muito bem-vindo, Júlio, aqui eu venho assim, obrigada pela companhia, obrigada pela presença. Júlio, ontem foi um dia muito importante, né? Vamos falar um pouquinho sobre a importância dessa data, por que é necessário que ela exista? Tal qual o Dia da Mulher, o Dia do Combate ao Câncer, o Dia do Professor. Sim. Né? O dia A ONU destacou esse dia para ser reconhecido internacionalmente como o dia de defesa e de conscientização da importância das pessoas com deficiência no mundo inteiro. Então, nesse dia são diversas ações que são feitas, né, para conscientizar a população em geral de que as pessoas com deficiência têm que ser integradas na sociedade como um todo, de todas as formas, né? Tanto no esporte, no lazer, na educação, no trabalho, na saúde, eles têm capacidade também de interagir com a sociedade e não ficar reservado lá em casa, num quartinho, como era há um bom tempo atrás. Sim. Quais são os tipos de deficiência que a gente tem? Hoje a classificação ela é bem genérica, bem abrangente, né? Mas a gente tem como, por exemplo, as deficiências físicas, que são as mais evidentes, né? As intelectuais, que são menos evidentes, né? A gente tem as visuais, as auditivas, né? E as múltiplas, que às vezes a pessoa tem mais de uma coisa. A pessoa pode ser, por exemplo, cego, surdo, mudo e ainda ter uma perna amputada porque teve diabetes, por exemplo. Sim. Né? Então a gente considera como deficiências múltiplas. E aí, partindo dessa classificação, é que vem todo o resto do rol de classificações da área médica, né? E que se expande para a área jurídica, para a área educacional e para diversas outras áreas. O preconceito ainda é uma grande barreira, Júlio? Você falou que foi em 92, foi criado dia 3. Isso, 1992, correto? Isso. Pronto. Em 2006, a ONU juntou 140 e tantos países lá em Nova York, na sede, só para falar sobre deficiência. Nossa. Essa foi uma data muito importante. Por quê? Porque essa convenção das pessoas com deficiência foi feita por pessoas com deficiência. Então, eles juntaram lá pessoas com deficiências, organizações governamentais, não governamentais, dos 140 países membros, do qual o Brasil foi, inclusive, um protagonista nisso, né? Para eles criarem uma carta, um documento para a comunidade global, aí a gente fala de planeta como um todo, né? Dizendo, epa, a principal barreira são vocês, não somos nós. Né? São vocês normais que criam as barreiras para a gente.
Você chega num prédio que não tem uma rampa, só tem escada, então isso é uma barreira. Você chega numa sala em que todo mundo está falando normalmente, mas tem uma pessoa surda, né, e não tem ninguém que faça tradução para ela, é uma barreira. Né? Você chega numa sala de aula que o professor não está capacitado para lidar com um aluno cego ou não tem um material em braille para ele estudar, é uma barreira. Então, peraí, é a sociedade que cria a barreira para a gente. Então, a partir desse princípio de que a sociedade que gera barreira para as pessoas com deficiência, né, que a partir de 2006 o mundo como um todo começou a olhar para essas pessoas de uma forma diferente. Apesar de serem negligenciadas ainda, as pessoas com deficiência têm direitos, né, Júlio? E muitos, não são poucos. Muitos, não são poucos. Não Isso é muito poucos, bom, não. isso é muito bom. Não são Vamos falar poucos, sobre não. os principais, dar assim um panorama geral? Um panorama geral. Eu gosto sempre de dizer, quando a gente está conversando, falando sobre o direito da pessoa com deficiência, né, que nós aqui no Brasil somos especialistas em criar leis de todos os tipos. De todos os tipos. Todos os tipos. Boas, ruins, aí vai de cada um. Mas as pessoas com deficiência, no Brasil especificamente, quando a gente fala dos países vizinhos, por exemplo, né, o Brasil ele é um protagonista nisso. Então a gente tem muitas leis muito benéficas a favor das pessoas com deficiência. Né? Por exemplo, as pessoas com deficiência têm a obrigatoriedade de ter uma vaga disponível para elas no estacionamento, que seja próximo da entrada e saída de circulação. Existem alguns países do mundo que não existe isso ainda. Que nem tem essa lei. Que nem tem. Né? Então, as pessoas com deficiência têm direito à prioridade de atendimento. Né? Se você vai numa casa lotérica, no shopping, numa fila do banco, no hospital, em qualquer outro lugar, as pessoas com deficiência têm direito a esse atendimento prioritário. As pessoas com deficiência têm direito a um trabalho, né, digno, de forma igualitária com todo mundo. Então, se você vai participar de uma seleção no concurso público, por exemplo, né, que é o que chama mais atenção para a gente, tem que ter as vagas destinadas para as pessoas com deficiência. E às vezes tem pessoas com deficiências tão leves, como eu falei para você, que não concorrem para aquela vaga destinada para a pessoa com deficiência. Vão nas vagas gerais. Vão na vaga geral porque é tão sutil que não precisa daquilo, né? Mas, por exemplo, o pessoal que anda de moto, né? A gente tem um lema na nossa comissão lá, que é a Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência da OAB, da qual eu faço parte, que é assim, acessibilidade. Um dia talvez você precise. Eu vou envelhecer, você vai envelhecer, o pessoal aqui todinho vai envelhecer. Então a gente vai precisar de corrimão nas escadas. Isso é a lei da pessoa com deficiência agindo em prol delas. A gente vai precisar de um elevador quando chegar num prédio que só tem escadaria para subir, tem aquele elevadorzinho do lado, que muitas pessoas que moram em prédio dizem, isso é só um custo, é um custo a mais para o condomínio, não sei o quê, não sei o quê. Mas já parou para pensar que algum dia aquela pessoa pode fazer uma cirurgia para tirar uma unha encravada do pé? E precisar, né? E precisar daquele elevador porque ela não vai poder colocar o pé no chão? Então, assim, é um assunto que ele é multidisciplinar, ele abrange várias coisas, né? Vários temas da sociedade. E é interessante justamente por conta disso. E é incrível como esse nosso olhar para o outro, muitas vezes sem empatia, nos coloca em uma posição bem degradante a ponto da gente chegar e falar assim, porque isso tudo é mimimi. E não é mimimi, né, Júlio? É complicado. A gente tem agora um projeto de lei no Congresso, né, com aquela história da Lei Brasil, de contratação, de flexibilizar a contratação para gerar mais empregos, né, em que, só vou citar um exemplo desse projeto de lei, que está tramitando já para passar, né, que as empresas que têm que seguir as cotas de pessoas com deficiência, elas vão poder comprar essa cota, pagar para o governo para não ter que contratar uma pessoa com deficiência. Isso é muito ruim, é um retrocesso. Já pensou? Você briga, imagine você, a comunidade da APAE, da Pestalozzi, que briga com aquele pessoal todo dia para reabilitar eles, colocar eles inseridos na sociedade, fazer com que eles, o SENAC, SENAI, treinar esse pessoal para ter algum tipo de trabalho e chega lá na frente da empresa, não, agora a gente não está precisando mais contratar não, porque a gente vai pagar para não precisar ter as pessoas com deficiência aqui. E aí a gente vai voltar a ter aquelas pessoas em casa, sem socializar, sem poder estar nos espaços públicos. Exatamente. Isso é muito, muito, muito ruim. Que atitudes podem ajudar a melhorar essa inserção social, se assim a gente pode dizer? Olha, as atitudes são as atitudes comuns que a gente tem como cidadão, né? Então, se você vê um projeto desse circulando lá no Congresso, fale com um parlamentar, mobilize o seu grupo social, corra atrás para que você possa expor a sua situação, porque alguém propôs isso lá no Congresso.
né? Então essa pessoa de repente não teve a sensibilidade, a empatia de pensar de outra forma, né? No próprio dia a dia, se você está passando pela sua cidade, pela sua rua, né? Você tem lá uma escola que tem um aluno cego, por exemplo, um professor, né? E tem um semáforo de uma área de grande transição de carros ali, por que aquele semáforo não pode ser sonorizado? Para aquela criança cega poder atravessar aquele semáforo sem a ajuda de ninguém. Porque hoje o grande problema da pessoa com deficiência, um dos, lógico, né, é a independência. Eles querem ser independentes, eles querem produzir. E se eles não forem independentes e eles não produzirem, o resto da sociedade vai ter que pagar por isso. E à medida que eles querem, parece que a sociedade diz assim, vai criando não, mais você não barreiras, pode. Né? A questão das barreiras. Sim. Gente, isso é um tema tão importante, né, para que a gente pudesse estar conversando, que eu gostaria muito de passar o dia aqui falando sobre isso. Vou até pensar em algum programa especial para a gente trazer esse tema aqui à tona e debater bem muito sobre ele. Mas para a gente fechar, Júlio, os casos do tempo, queria que você deixasse sua mensagem, então, sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, para todo mundo que está nos assistindo. O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, dia 3 de dezembro, ele faz parte do calendário anual, com várias datas comemorativas e importantes para a divulgação das pessoas com deficiência, né? E tudo que o pessoal com deficiência pede é empatia, respeito e acessibilidade e a quebra das barreiras, né? Ontem a gente teve a felicidade de lançar, por exemplo, o Manual do Direito Autista, né? Que legal! Um e-book com download grátis pela internet, onde você pode acessar de uma forma lúdica, pedagógica e simples, sem aquele juridiquês pesado, né? Os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Então, assim, são essas iniciativas que você vai tendo, que basta ajudar uma pessoa a conseguir os direitos dela. Por exemplo, uma mãe que tem 3, 4 filhos, um deles é autista, e ela precisa cuidar daquele menino. Então, quais são os direitos que ela tem, né? E como a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma das mais sofisticadas do mundo, tem gente de fora que vem estudar a lei aqui para replicar lá, né? Então, assim, como a gente tem essa lei, tenta se engajar no movimento, procura saber o que é que acontece. Se você vê uma barreira na sua cidade, na sua casa, na sua escola, no seu prédio, onde você trabalha, tenta conversar com o pessoal da gerência, o pessoal que toma conta, para dizer, olha, isso aqui é em benefício de todos, não é só da gente, porque um dia eu também posso precisar. Sim, claro. Né? Um dia eu posso precisar. A gente não pensa, né, na manhã. A gente não pensa muito nessa questão de um dia você pode precisar. E a OAB está disponível, né, para quem é pessoa com deficiência, ou caso você não seja, mas você conheça alguém e queira buscar direitos, a OAB está totalmente à disposição. Exatamente, né? Nós temos, são mais de 50 comissões, dentre elas a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Ordem dos Advogados do Brasil, ontem eu tive essa notícia de que é uma das instituições mais bem cotadas do país, acima até de partidos políticos, de congregações como a Polícia Federal, etc. Então é muito respeitada, né? A gente faz um trabalho muito sério, mas não só a OAB, mas como o Ministério Público, a Defensoria Pública também. É só você ir procurar os seus direitos. Eles existem em quantidade enorme, mas você tem que ir lá procurar, porque como a gente fala normalmente, é uma luta individual, mas por uma causa maior. Então, se você não se mexer, né, a lei está lá, mas você tem que se mexer de alguma forma, porque senão não vai acontecer. Pois é. Então, qualquer dúvida, busquem a OAB, tá? Busquem os seus direitos. E se você, gente, é normal, trate as pessoas com empatia, não crie barreiras, tá? Vamos ser mais empáticos, mais abertos e promover essa inclusão social. Com certeza. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada mesmo, tá? Bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí ainda, tem muita coisa boa para rolar aqui no programa, eu volto já já.